Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E peço a todos que me acompanhem na leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Rubens, esse áudio está aberto. Nos encargos da vida. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos, em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns. Competindo-nos a todos, adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos, é norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Calma, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Prece inicial, Rubim. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos amarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. E se pessoas foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato sincero.
Obrigado, Amém. Rubem. Que vamos ler, meninas? Rosinha? Oi, pode ser eu? Sim. O Livro dos Espíritos, Princípio Vital, capítulo 4, questão 60. Seres orgânicos e inorgânicos. Do Princípio Vital, o Livro dos Espíritos. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Pergunta 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim. A lei de atração é a mesma para todos. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, o princípio vital é efeito ou é causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ela dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Letra A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devida a certas modificações. Isso é consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. Todos nós estamos cercados de um fluido universal que envolve tudo, até o espaço em que parece haver vácuo, nada, ele é envolvido por esse fluido universal. É o que chamais fluido magnético, o fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. E todos nós temos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que ele faz o link, né, a ligação entre o nosso corpo material
e o nosso espírito. 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é vida. Esse movimento ela o recebe e não o dá. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Letra A. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Nota de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima, o princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é uma força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve calor. Comentário, Rubem? Nós sabemos que a matéria inorgânica e a orgânica se interdependem, né? Nós somos todos produtos de um caldo nutritivo primitivo, né? E foi quando esse planeta já estava em condições de recepcionar a vida, né? Ele foi derramado na superfície, nos oceanos, né? E toda a criação provém disso, né? Segundo as informações. As questões são muito sobrenaturais e estão muito distantes da nossa. Então, você vê que até as respostas do Espírito da Verdade são vagas. Por quê? Porque esse mistério que envolve a criação, o ânimos e a ânima, né? O princípio vital, o princípio que anima os corpos, que anima todo um corpo, todo um planeta, né? Veja bem, se nós não tivéssemos oxigênio, não estaríamos aqui, né? Se não houvessem plantas, matérias ditas inorgânicas, não haveria vida. Seria impossível, né? Então nós vemos que tudo tem um princípio, um meio, né? E objetivos do Criador, a quem nós devemos toda essa maravilha que é esse planeta, né? E as pessoas que nele habitam, né? E seus animais, e toda essa natureza maravilhosa que nos cerca, não mesmo? Obrigado. Sem dúvida, né? Para essa parte a gente vê que não é muito fácil de entender, né? O que eu consigo extrair disso, né? É que existe um princípio vital que anima, né, os animais e nós também. Agora, para que esse princípio vital funcione, é necessário um agente. No nosso caso, né, quando nós somos concebidos, né, no ventre da nossa mãe, nós, espíritos, né, o nosso corpo espiritual é diminuído, né, até o tamanho de uma célula. Ele se liga, né, ao óvulo fecundado, né, ao ovo, né, e a partir daí, né, célula a célula, o nosso corpo físico vai sendo construído. E esse agente que o texto fala é o nosso perispírito, né? Ele que imprime no nosso corpo, né? A forma dele,
vamos ter olhos castanhos, olhos azuis, vamos ter uma predominância para sermos mais gordinhos, mais magrinhos, vamos ter cabelo crespo, cabelo liso, cabelo encaracolado, vamos ser alto, baixos. Então, na verdade, o perispírito, né, o nosso corpo espiritual, é o agente modelador da matéria. Ele que vai imprimir nesse corpo físico tudo o que esse corpo necessita ser. Até a questão dos espermatozoides, né? Eles são atraídos. Só um minuto. Eles são atraídos, né, de uma maneira magnética para que um espermatozoide específico fecunde o óvulo, aquele que tem melhores condições de representar o que o perispírito está determinando. É por isso que os vícios de toda ordem, eles não só prejudicam o nosso corpo físico, eles prejudicam o nosso corpo espiritual também. Muitas vezes nós escutamos dizer, né? O fulano fumou a vida inteira, né? Mas teve saúde boa a vida inteira, morreu com 90 anos. Só que o que as pessoas não percebem é que essa pessoa acabou por causar uma lesão no seu corpo espiritual. Né? Apesar dela não ter se manifestado no seu corpo físico, numa próxima encarnação, por exemplo, o fumante pode vir com problemas de pulmão. A pessoa que abusou da comida pode vir com problemas no estômago, no fígado, né, com a bebida, etc. Então, tudo está muito ligado. É por isso que, cuidando bem do nosso corpo, nós estaremos evitando males para o nosso corpo espiritual quando nós desencarnamos. Né? Então, mais uma razão para que nós cuidemos, né, desse patrimônio que é o nosso corpo físico. Comentários? Você vê, Fred, que ele faz a abordagem sobre o fluido universal. Esse fluido ele está espalhado, né, não só pelo nosso sistema, mas por todos os sistemas. Então, esse processo ele é incessante de criação, né, do nosso Pai Criador. Né? É a vida sendo semeada. Aqui se fala que a vida, nós somos originários das estrelas. E que esse princípio vital, esse princípio de criação, originou-se aí em Sírios, em Órion, etc. e tal, né? E nós tivemos modificações no nosso DNA para acelerar o nosso desenvolvimento, não é? Por isso nós temos essas aparências, não de símios, né? E também, recentemente, eu vi uma abordagem sobre uma sessão de materialização ocorrida há muito tempo, em que o perispírito do materializado, ele tinha pulsação. Não sei se você tem conhecimento desses fatos. Né? Aí o dirigente, né, a quem foi perguntado sobre essa questão, né, dessa manifestação um tanto até estranha, né, ele fala que o perispírito ele é, conforme a evolução do indivíduo, mais denso, se ele for com tendências primitivas, e menos denso, mais fluídico, se ele for um ser elevado. E esses menos densos, há essa propensão de se até analisar o funcionamento dos seus órgãos. Então, é uma abordagem muito bacana que eu vi e eu me lembrei agora. Estou reportando para vocês aí. Obrigado, meus irmãos. Obrigado você, Rubem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguma pergunta?
Ô, Fred, só uma dúvida que eu fico aqui, porque quando a gente, na formação do nosso corpo físico, lá no útero da mãe, né, a gente já traz lá do plano espiritual, vamos dizer assim, uma bagagem, né, inserida nesse perispírito. E como que fica essa questão dos traços da hereditariedade? Porque, que nem você falou aí, né, e eu já vi, né, nos estudos aqui que a gente pode até pedir, né? Ah, eu quero ser mais alto, mais baixo, mais gordinho. E aí depois chega e mistura com né, toda a parte física do pai e da mãe para formar esse ser, né? Para depois se parece com o pai, se parece com a mãe, ou tem alguma tendência de algum problema de saúde por causa da hereditariedade. Aí isso se mistura tudo, né? Por favor, você puder me dar uma orientação sobre isso. Não, claro, eu não lembro qual livro que é, o Rubem vai daqui a pouco vir aí ao nosso socorro, das obras de André Luiz, não sei se é Mensageiros, qual que André Luiz visita, né, um centro de, de, como é que é? Em que os espíritos programam, né, a reencarnação, né? Então, né, por exemplo, se eu vou precisar ter traços africanos, né, se eu vou precisar ter a pele negra, é claro que pelo menos um dos meus pais vão ter que ter essa característica genética. Mas, assim, o que mais me impressionou quando eu li esse livro e ouvi palestras, né, é que, né, o corpo físico, né, ele é como o nosso futuro corpo físico é como se ficasse num pedestal em 3D, né? Aí você pudesse, né, ver como ficaria o seu corpo físico adulto, né? E daí quando o André Luiz estava nesse departamento, né, havia uma moça que ia reencarnar e um corpo físico perfeito, né? E ela falou assim: não, o instrutor, não me deixa assim muito bonita, não. Me deixa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Me deixa um pouco mais nariguda, desregula um pouquinho a minha tiroide para eu ser gordinha, né? E daí André Luiz, né, ficou assim curioso com esse fato, né? Mas pensou, mas por que, né? Ela está tendo um benefício, né, de ter um corpo melhor, né? Aí veio a explicação dela, eu não quero mais passar pela prova da beleza. Porque a prova da beleza, né? Nós sabemos que ela induz a arrastamentos, a dificuldades, né? Que são difíceis de conseguir se desvincular com, com crédito, né? Com êxito, né? Porque é muito fácil, né? Aquela pessoa que nasce muito bonita, né, que cresce muito bela, né, é fácil, é, é muito mais difícil ela se controlar porque ela vai ser muito tentada, né, para ela cair possivelmente para uma prostituição ou para um uso ruim dessas faculdades, né, porque a gente sabe, né, que a beleza a beleza, o poder, o dinheiro, né, as possibilidades financeiras são todas provas que são muito fáceis da gente cair, né? E voltando à pergunta da Roseli, nós podemos pensar que nós escolhemos, né, na medida em que nós progredimos, todas essas circunstâncias, né? Muitas dessas circunstâncias, né? Nosso pai, nossa mãe, quais são as nossas características genéticas. Possivelmente devem ter características que a gente não vai conseguir decidir.
porque abusamos do nosso corpo físico anterior, numa outra vida, numa outra existência corporal, e ele transmitiu ao nosso perispírito defeitos, né? Então, eu vim com asma, né? Quando era pequeno, eu tinha muita asma. Então, possivelmente, foi uma característica que eu não pôde ser negociada, né? Porque eu mesmo devo ter provocado isso no meu perispírito, né? E é interessante que e a gente vem como se fosse com salvaguardas. Então, por exemplo, se eu seguir o caminho do bem, eu não vou ter nenhuma doença séria. Mas, por exemplo, aos 51 anos, se eu não emendei a minha conduta, se eu não comecei a trabalhar no bem, eu vou ter uma doença, né? Pode ser um câncer, pode ser uma outra doença qualquer, para que isso me faça com que a vida me dê um chacoalhão, para que eu possa voltar os meus olhos para a espiritualidade. Agora, se eu cumpro a tarefa, essa doença, né, o gene lá, ele está lá, né, ele está lá no meu corpo, ele se manifesta. Se eu cumpro a minha tarefa, eu posso ser curado disso. Se eu não cumpro, essa doença se desenvolve. Eu respondi a sua pergunta, Roseli, eu dei voltas e voltas e não respondi. Se eu não respondi, peço que o Rubem me ajude aí. Ou para o seu comentário. Não, respondeu sim, esclareceu bem. Obrigada. Fred, pelo que eu li, antes da pessoa se reencarnar, é feita uma projeção perispiritual dela no mundo lá espiritual. E onde eles inserem aí na programação vital do indivíduo, né, sobre possíveis dificuldades que ele vai, que esse futuro encarnado vai encontrar, ou umas doenças em determinada época, como você abordou, ou as limitações que a pessoa vai ter, as virtudes, né, também, né, os seus pendores, seus dons, isso é tudo pré-convencionado lá. Então, o espírito sabe pelo que ele vai passar aqui. Inclusive, Fred, eu tenho conhecimento de pessoas que faziam ou fazem desdobramento espiritual, em que se tinha uma preocupação de se programar essa pessoa, doutrinar essa pessoa, porque com a saída do espírito, né, o desdobramento, a pessoa, em tese, morre, né? E quando esse espírito reintegra, ela torna a vida. Isso se chama o processo da... Como é que se diz? Meu Deus do céu. Sumiu agora. Bom, já eu lembro do tempo. O processo de iniciação. Né? Então, o que nós sabemos é que quando esse médium faz esse desdobramento, o espírito sabe o que ele vai passar ali para frente. Então, se tem essa preocupação de que essa pessoa, nesse estado, seja acompanhada, para que o espírito não volite aí né, de vez para o espaço sideral aí, e não reintegre a esse corpo. Então, nós temos também essas questões aí que não são muito abordadas nos nossos centros, né? Mas que existem aí sessões aí especiais que só participam essas pessoas mais bem preparadas, que trabalham, inclusive, com o processo de materialização e outros trabalhos obsessivos. Você bem sabe isso, que você frequenta um centro e é um integrante importante. Obrigado, meu irmão. Por nada, Rubem. Essa questão do desdobramento, né, da projeção astral, é algo que nós fazemos naturalmente, mas em estado sonolento, né? Muitas vezes nós não lembramos, ou se lembramos
de trechos, né? Para mim já foi colocado, né, que as minhas faculdades mediúnicas, elas são exatamente o que eu preciso, mas me causaria um deslumbramento, me causaria dificuldade, mais dificuldades do que benefícios, né? Durante muito tempo eu fiz exercícios para desenvolver a, o desdobramento astral, e uma vez só eu consegui sair do meu corpo de maneira consciente, né, e vi meu corpo deitado na cama. E aí me deu aquela sensação de pavor e o corpo me puxou de volta. Mas os espíritos amigos, eles não permitem que a gente fique saindo de forma consciente, porque nós sabemos que existem muitos riscos, né, de fazer isso de uma maneira desacompanhada, né? Então, cada um de nós, né, tem as limitações espirituais e as limitações corporais de que necessita, né? Há pessoas que não se conformam com a sua aparência física, que lutam contra isso, colocam a sua vida em risco por conta disso, né? E coisas que elas não vão conseguir mudar, porque aquilo, né, essas limitações que elas tanto abominam, que não gostam dessas limitações, não as aceitam, foram por elas mesmas colocadas, né, para o bem delas. Muito provavelmente, né, aquela pessoa que quer ser bonita, que quer ser perfeita fisicamente de qualquer jeito, muito provavelmente ela já caiu por esse mesmo motivo, né? E a mesma coisa, né, para quem quer ser famoso, para quem quer ser poderoso, para quem quer ser rico, né? Porque nós sabemos que todas essas facilidades materiais vêm com riscos muito grandes, né? Ao passo, né, que uma pessoa que tem muito pouco, né, ela não tem o risco, né, dela que ela oferece para ela mesma é muito menor. Então é por isso que nós vemos, a gente chega aqui, né, geralmente numa família mais ou menos, de classe média, né, tem os seus perrengues, né, nenhum de nós, acredito, tenha passado fome, mas com dificuldades, né? As dificuldades são no tanto necessário para que a gente possa se desenvolver. Então, Deus sabe o que faz. A gente que muitas vezes não reconhece isso. Comentários finais? É sério, como diz o Evangelho, né? Deus não dá uma carga superior a que o seu filho possa carregar, não, meu irmão. Então, eu creio que nesse processo em que nós somos monitorados, né, pelos nossos mentores, nossos espíritos protetores, né, há a possibilidade de minorar os problemas de acordo com o nosso comportamento, as nossas atitudes. Inclusive, a vida pode ser estendida além do que foi programado. Ou o indivíduo, por ser atitudes de malignidade, ele pode ser arrebatado, né, antes de se cumprir as suas reais condições aqui na Terra, né, pré-convencionado. Obrigado, meu irmão. Por nada, Rubem. Obrigado. Vamos agora passar para a última parte da nossa sessão de Evangelho no Lar, que é a parte das vibrações. Nós primeiro agradecemos pela espiritualidade maior que está na casa de cada um de nós, que fez a limpeza cuidadosa, carinhosa do nosso ambiente familiar, removeu os miasmas, as nossas construções mentais negativas, trouxeram os irmãos que necessitavam tanto dessas palavras como nós mesmos. E agora nós chegamos à parte em que a gente tenta dar um pouquinho de volta que seja para aqueles que estão em muitos sofrimentos. Inicialmente para os nossos irmãos espirituais que
infelizmente, saíram da vida física pela porta do suicídio, como o Fred, a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alan, a Juliana, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados, mas principalmente que as suas famílias sejam amparadas, pois nós sabemos que todo aquele que tira a sua própria vida acaba por devastar a sua família, que é fruto da incompreensão, da culpa, né, que poderia ter sido evitado isso, quando nós sabemos que esses irmãos, infelizmente, não resistiram à predisposição que tinham. Então vamos vibrar por todos eles, que tantos os que se encontram nos vales tenebrosos possam ser resgatados e que suas famílias também sejam amparadas. Vibremos ainda por todos aqueles que foram arrebanhados por esses flagelos destruidores, por esses terremotos, inundações. Nós sabemos que há injustiças, mas não há injustiçados, que tudo acontece segundo um plano divino, que tantos irmãos que partiram para o mundo espiritual, mas principalmente aqueles que ficaram despojados de suas casas, do seu patrimônio mínimo, até perderam muitos a sua dignidade, que dependem agora da comiseração pública, da caridade, que todos eles sejam amparados. E que agora possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam amparados, sejam auxiliados. Vibremos também pelos nossos governantes, por todos esses homens e mulheres que detêm o poder na terra, que, intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Também os indivíduos que anonimamente fazem a caridade, bem como centros espíritas, templos, seitas de quaisquer natureza, igrejas que professem o bem e a caridade. E por fim, mais do que pedir coisas, mais do que pedir benefícios, peçamos sempre o amparo espiritual que necessitamos, a clareza de discernirmos entre o que nos convém fazer e aquilo que não nos convém mais fazer, para que possamos romper a crisálida de erros que estamos repetindo há várias encarnações. Que nesta vida, nessa existência corporal, possamos romper com esses padrões que carregamos há tanto tempo. E o caminho é sempre o do desconforto. É sempre de fazer aquilo que, no fundo, no íntimo, realmente não queremos. Ainda que de má vontade, pois feito é melhor que perfeito. Pois fazemos inicialmente com má vontade, porque antes não fazíamos nem com má vontade. Passamos a fazer, e com o tempo, passamos a fazer de boa vontade. E Deus, Jesus, a espiritualidade amiga que nos envolve a todos, vê cada um desses nossos esforços, mesmo estes de má vontade, que fazemos contrariados, mas fazemos, pois isso é um indício da mudança que está se processando em nosso íntimo.
Então, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para controlar, para modificar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, e seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe e nos ampare sempre. Dos Pais de Saúde. Amém. Boa noite.